Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas do Omnibis, e venho apresentar esse vídeo para lançar a primeira edição do Hotel Report by Omnibis. Ele é um estudo de desempenho hoteleiro para o mercado nacional que conta na primeira edição com 20 destinos selecionados. Se você tem interesse em baixar esse estudo para fazer uma análise mais detalhada dos números, fique à vontade, ele vai estar disponível para download. Nesse vídeo a gente vai analisar o desempenho de Fernando de Noronha. Para quem não conhece, a Omnibis é líder em tecnologia de distribuição para hotéis na América Latina, simplificando e tornando seguro o processo de se fazer reservas de hotel em escala. São mais de 9.500 hotéis parceiros, conectados a mais de 750 canais de venda. Sobre o estudo, foram analisados 100% de dados proprietários, ou seja, que foram transacionados através da plataforma da Omnibis, e essa análise se estendeu a mais de 20 milhões de reservas realizadas para os hotéis aqui do Brasil. Para o parâmetro desse estudo, dessa edição aqui de Fernando de Noronha, a gente também analisou 353 hotéis de Pernambuco, 88 hotéis de Fernando de Noronha e algumas centenas de hotéis na região Nordeste. Olhando sobre o panorama geral de comportamento, o que a gente vê sobre esses três quadrantes? Canais que mais se destacaram. Os canais que mais destacaram foram de operadoras e canais diretos, muito também pela tendência dos viajantes a quererem se relacionar cada vez mais com marcas e pessoas, por isso destaque para as agências de viagem. Em relação à característica de demanda, a demanda nacional foi o grande impulsionador do turismo em 2024, muito ainda por fatores cambiais, isso já é uma tendência que a gente vem observando desde a pandemia, então está pouco atrativo destinos internacionais pela baixa competitividade cambial do real, em relação a outras moedas, e também o próprio interesse do brasileiro em conhecer mais o seu país. Quando a gente olha para a característica dessa demanda, um indicador que ele foi bastante relevante na parte dos mercados foi a maior antecedência de compra. Isso também porque, possivelmente por questão de controle de despesas, já que passagens aéreas e hotéis podem ter ficado mais caros, mas também por uma exigência maior no planejamento desse viajante. Isso, por um lado, é bom para os hotéis, porque aumenta a previsibilidade. Por outro, é um desafio que se você não fizer uma boa estratégia, não conseguir fazer um mix de canais adequado, isso pode te deixar menos alternativas de fazer a venda desse quarto quando você sai dessa antecedência de compra e chega para um processo mais de última hora. Olhando especificamente o Fernando de Noronha, você vê que operadoras foi o canal que mais cresceu, demanda nacional foi a grande demanda do destino e, por outro lado, você vê que tem uma oportunidade de explorar melhor a demanda internacional. Sendo um destino dos mais requisitados e mais bonitos do mundo, a demanda internacional e até o fator de atratividade cambial, ele poderia ser mais bem explorado, assim como seu mix de canais pode também aumentar e ser uma alternativa aí em relação a novas fontes de demanda para o destino. Olhando sobre comportamento de venda, o que a gente observa? Acho que, no geral, o desempenho hoteleiro foi muito positivo em 2025, com 15% de aumento de demanda e 9% de aumento de diária média. O destino de destaque para aumento de demanda foi Nordeste, com 18%, e de diária média foi a região Norte, com 17%. A região Sul foi o destaque negativo em relação à demanda e diária média, muito por conta do Rio Grande do Sul, que acabou tendo retração nos seus principais mercados devido às chuvas que aconteceram no estado no último ano. Quando a gente olha para o recorte regional, a gente vê os principais destinos. Fernando de Noronha ele está posicionado em 22º destino do Nordeste mais reservado e teve um grande melhora de desempenho em termos de demanda de 32%. Aqui a gente vai observar depois um recorte dessa demanda que também se explica muito, porque o destino em 2023 passou por entre 22 e 23 passou por alguns desafios, principalmente com o seu aeroporto fechado ali para grandes aeronaves, enfim. Então essa recuperação ela foi uma normalização de demanda. Isso não veio, portanto, de encontro também com um grande aumento de diária média. Então aumentou 2%, abaixo da inflação e abaixo da média regional. Quando a gente olha para o estado de Pernambuco, a gente vê Fernando de Noronha bem posicionado entre o top 3 principais destinos do estado. E aí esse mesmo recorte que a gente viu em termos de demanda acima da média regional e diária média abaixo da média regional. Quando a gente olha a demanda, aí foi o tema que eu comentei sobre essa recuperação, né? Ela foi muito expressiva, 30%, um dos maiores crescimentos aí das principais destinos do Nordeste. Só que a gente observa que o segundo semestre de 22 tem uma grande queda de demanda. E depois 23 também começa com uma demanda abaixo do que foi o primeiro semestre
de 2022. Isso porque o aeroporto ali teve um impacto grande em relação a receber grandes aeronaves e a demanda teve um impacto muito grande nesse período. O que se normalizou em 2024. Então a gente observa que o segundo semestre de 2023 já vem numa tendência de crescimento, ela continua em 2024. E o segundo semestre de 2024 ele é muito positivo, então representa todo esse crescimento em termos de emissão. Tá? Se tiver diferente sobre a tua análise de ocupação, aqui a gente está olhando reservas emitidas, não check-ins, que deve ser um indicador que você acompanha mais de desempenho aí do seu hotel. Quando a gente olha para a antecedência de compra, vem numa recuperação também, muito em conta desde 2022 ali, 23 com esse tema do aeroporto que eu comentei. Então já superou o período de pré-pandemia, de 83 dias, e está em 97. Então como é um destino, obviamente é uma ilha, tem todo um contexto de limitação de chegada, disponibilidade de voo, a antecedência de compra de quase 100 dias acaba sendo uma característica geral ali de desempenho do destino. Em relação à estadia média, está super estabilizado em 4,4 dias. Também tem um tempo mínimo ali normalmente que os pacotes turísticos ficam disponíveis de permanência na ilha. Então ele está super estável. Em relação a cancelamento também, então ele está na casa de 30%, que é um cancelamento médio de destinos de lazer. Então ele está bastante estável nesse indicador nos últimos anos. E aqui quando a gente olha para a diária média, acho que já ficam alguns pontos de atenção, né? Então, o destino ele teve, desde 2019 até 2024, 15%, teve 30% de aumento em relação a... Desculpa, 15% de aumento em relação à diária média. Se a gente coloca a inflação do período, significa que teve uma perda de valor real de 15%, já que no período foi 33% de inflação. Então, o destino ele vem tendo dificuldade em aumentar a sua diária média em relação à inflação. Também tem um tema ali complexo em termos de acesso a produtos, né, gerais. Então, o custo é muito alto para a logística até chegar produtos de consumo na ilha. Então, esse é um panorama de bastante atenção e desafio para a hotelaria de como recuperar essa perda real do valor de diária média desde 2019. E aí fica um outro ponto, né, em paralelo para explicar um pouco isso, que é Fernando de Noronha, nos principais versus principais destinos turísticos, acaba sendo mais caro. Apesar dele estar atrás ali de Mata de São João tem características de produto de all inclusive, que são bem diferentes das características dos produtos de Fernando de Noronha, que na sua maioria são pousadas e empreendimentos menores. Então, Fernando de Noronha hoje é o destino mais caro do Nordeste, mas o custo de alimentação e consumo no geral na ilha, que também costuma ter um valor elevado, até por conta da logística. Então aqui fica um tema de desafio de como garantir uma manutenção de crescimento de demanda para o ano que vem e de recompor. Não sei se a diária média vai conseguir ser um componente ativo, então precisa achar outras fontes de receita, perceber de que forma os hotéis podem tentar recuperar essa diária média, já que a perda real foi de 15% acumulada no período. Quando a gente olha sobre características de demanda, a gente vê as operadoras como um grande crescimento, então muito, de novo, por questão de recuperação da demanda do aeroporto, então os pacotes turísticos voltaram muito forte e as operadoras foram o principal canal, mais que dobraram a demanda no período. A venda direta foi o segundo canal de destaque e as OTAs, com alguns períodos de retração, mas que também tiveram um bom desempenho, principalmente no primeiro trimestre. Aqui o ponto de atenção fica, em novembro, você tem a grande data promocional da Black Friday, em que canais diretos dos hotéis representaram 50% de crescimento. E foi justamente o único período do ano que teve uma retração de 9%. Então fica aqui o desafio para a hotelaria de como trabalhar melhor a sua estratégia, as suas campanhas para grandes datas promocionais para fomentar a venda através dos seus canais diretos. Quando a gente olha sobre o mix de canais, foram 157 canais que reservaram o destino, 15% de aumento, teve um bom aumento em termos de diversificação de canais, mas ainda tem uma oportunidade grande em relação a ampliar esses canais, já que no Brasil ano passado reservaram 381 canais diferentes. Então você tem destinos no Nordeste com 280, 290 canais em termos de diversificação. Então fica aqui uma oportunidade de explorar melhor essa estratégia. Sobre pagamento, como é um destino muito característico, o operador acaba sendo
faturado tendo uma relevância maior do que outros destinos, 61% é cartão, 33% é faturamento e 6%, desculpa, é outras formas de pagamento como Pix, depósito. E sobre demanda internacional, como eu falei, praticamente não variou, ou seja, apesar do aumento do mix de canal, só 1% da demanda são canais internacionais. Então também fica aqui uma oportunidade para o destino e para os hotéis de explorarem melhor parcerias com canais internacionais. A gente está chegando ao fim do nosso estudo e aqui já entrando um pouco em relação às oportunidades. Acho que a primeira demanda de lazer deve continuar forte, então o destino, não sei se recupera 30% como foi esse ano, porque veio de uma recuperação de 2023, mas deve representar um bom desempenho. As operadoras estão com um crescimento bastante grande, eu acho que elas devem continuar fortes aí em relação a desempenho para o ano de 2025. O mix de canais, como a gente viu, pode ser melhor explorado, canais internacionais e só o aumento de diária média, que fica com um tema, apesar do aumento de demanda potencial, fica com um tema de desafio, porque o destino hoje é um destino que já tem um alto valor agregado de diária, de consumo, então é um desafio para a hotelaria recompor esse valor real que perdeu desde 2019. Com isso a gente conclui o estudo. Agradeço quem chegou até aqui. Você, cliente, parceiro da Omnibiz, espero que esse estudo ajude no teu planejamento de 2025. Você que ainda não é parceiro da Omnibiz, eu aconselho que faça o scanner desse QR Code e acesse uma ferramenta gratuita que a gente disponibilizou, que é uma calculadora que ajuda a dimensionar quanto a estratégia de diversificação de canais pode ajudar no aumento de faturamento do hotel. Então, apresenta ali canais, variação de canais possíveis, aumento de diária, aumento de receita e pode ajudar bastante nas estratégias no planejamento desse ano. Se você de algum destino chegou até aqui e não foi contemplado o seu destino nessa primeira edição do Hotel Report, fica à vontade de entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer enorme também fazer uma análise do seu destino. Desejo um excelente ano para todo mundo e espero que a hotelaria de Fernando de Noronha tenha um excelente desempenho em 2025.